estamos chegando para mais um Jesus, a sua única solução. Jesus é a minha única solução, gente. A sua única solução é Jesus. Ei, meu Deus do céu, como Jesus é bom e maravilhoso, não? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal no YouTube, o canal Sérgio S. Bento. E eu quero dar alguns recadinhos aqui para você. Primeiro, inscreva-se lá no nosso canal Sérgio S. Bento, tá bom? Vai lá. E mais, deixe o seu comentário e não se esqueça de ativar o sininho. Ele vai avisar você quando tem conteúdo novo. E se puder, dê o seu like. Assim, não assado, sempre assim, tá bom? E não se esqueça de compartilhar, porque se foi bom para você, se abençoou a sua vida, eu creio que pode abençoar a vida também de outros. Você não quer que outros sejam abençoados? Então, compartilhe, tá bom? Então, eu estou aqui hoje para apresentar mais um Jesus, a sua única solução, e eu quero compartilhar uma palavra de Deus, um momento muito especial que a gente vê na Bíblia, uma narrativa muito interessante. Se trata do encontro de João Batista com Jesus. Que encontro, gente, que encontro, tá bom? O texto bíblico é o de Mateus, capítulo 3, do verso 13 ao 17. Vamos à leitura. Se você não tiver Bíblia, tudo bem. Se você tiver e quiser acompanhar, tudo bem. Se não, me ouça aí, tá bom? Mateus 13 ao 17. Vamos lá, o verso 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, João, questionando com Jesus, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, João concordou. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Gente, o encontro de João Batista com Jesus é único, é singular, é lindo, é maravilhoso. Não há nada na história do povo de Deus parecido, gente. Não há nada. E por isso mesmo ele é cheio de lições e aprendizado para todos nós. O essencial aqui nesse texto, é que todos os seres humanos tenham um encontro com Deus. Você está entendendo? Todo ser humano que já existiu, que existe hoje, que existirá futuramente, precisa de um encontro com Deus. João Batista foi escolhido para ser aquele que viria preparar o caminho do Senhor. O que João Batista faz? Ele vai para o deserto, a região desértica do Rio Jordão, e começa a fazer esse anúncio da vinda de Deus. Aí o que acontece? Até que, enfim, chegou o grande dia, o dia de João Batista conhecer aquele que ele estava anunciando, falando, pregando, né, e batizando e tudo mais. E aí, ele tem esse dia especial acontece. Aquele que viria depois dele, que ele tanto falou e pregou, que ele falou que era superior, era maior que ele, mais poderoso que ele, esse dia chegou. Como que foi esse encontro? Vamos ver? Primeira coisa, Mateus diz como se dá a aparição de Jesus para João Batista. O verso 13 diz que por esse tempo dirigiu-se Jesus. Jesus se dirigiu da Galileia para o Jordão, onde João Batista estava. Foi uma decisão de Jesus, a fim de que João o batizasse. Essa é a primeira coisa que Mateus fala para a gente. É uma decisão de Jesus.
para se encontrar com João Batista, para ser batizado por João Batista? A primeira coisa é que Deus decidiu se encontrar comigo e com você. E o que ele fez? Enviou Jesus, o seu Filho. Ele mesmo veio aqui na terra na pessoa de Jesus. Você está entendendo? Então você veja bem, João Batista jamais imaginava o que estava para acontecer. A maioria das pessoas jamais imagina como, nossa, mas Deus vai se encontrar comigo? Como será esse encontro? Quem é ele? De que forma? Há muitos questionamentos. Você veja bem que até aquele momento João Batista era o cara. Ele que estava arrebanhando multidões que estavam vindo de Jerusalém, da região da Judéia, para ouvi-lo. Mas ele não fazia ideia de como e nem como ia ser o seu encontro com o Messias, com Jesus. Esse encontro vai mudar a vida de João Batista para sempre. Para sempre. Eu vejo que hoje as pessoas querem mudanças na sua vida. O ser humano, por natureza, é um ser que algo coça ele aqui dentro. Ele quer algo, quer mudanças, ele quer acontecimentos bons, maravilhosos na vida dele. E aí muitos vão para as drogas e outras coisas. As drogas, por exemplo, só faz piorar e não melhorar. Ela escraviza, prende você. A saída desse mundo é muito difícil. Então, meu querido, eu quero dizer para você que assim como João Batista tem esse encontro com Jesus, e Jesus vai ao encontro de João Batista, é uma coisa que a gente não sabe como rola, como acontece. Simplesmente acontece. E aí, quando acontece, e como aconteceu com João Batista, sabe o que aconteceu com João Batista quando Jesus encontra ele, quando ele encontra Jesus? João fica chocado, escandalizado ao conhecer o Messias, ao conhecer Jesus. Não é incrível? Olha o que diz o verso 14. Quando Jesus encontra ele, e era para que ele batizasse, né? Ele, João Batista, dissuadia, discutia com Jesus, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Ou seja, João Batista fica escandalizado quando Jesus encontra com ele e diz: você pode me batizar? Tem uma discussão. Mas ali dentro da água, Jesus, pronto, pô, João, pode me batizar. Ele é o próximo da fila, entra no rio. Você deve ter visto essa cena aí nos filmes. E João está lá dentro d'água. Ele olha, é Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e diz: pode me batizar. Ele diz: não. Você é que tem que me batizar. O Messias, no caso aí, Jesus, gente, era primo de Jesus e quer ser batizado por João Batista, que era menor do que ele. João Batista nem sabia que o Messias precisava ser batizado. Quando ele vê isso acontecer, ele fica escandalizado. Mas o Messias quer ser batizado por mim? O batismo de João, como você sabe, era para arrependimento dos pecados. Aí dá um nó aqui na cabeça de João. João fica pensando assim: será que o Messias tem pecado e por isso ele diz que quer ser batizado por mim? Você está vendo? Naquele momento ali dentro d'água, Jesus aqui, João Batista aqui. Jesus diz: me batiza, e João dizendo: não, você é que tem que me batizar. Eu não vou batizar você, afinal de contas, você é o Messias, o Salvador do mundo, você é aquele que o povo, que todos nós aguardávamos, que eu fui escolhido para preparar o seu caminho, anunciar a sua vinda. E você entra aqui nesse rio e você quer que eu batizo você? De jeito nenhum. Interessante que em Mateus capítulo 11, depois de um tempo que passa o ministério de Jesus, e João Batista tinha sido preso, como você sabe, João Batista continua com a mesma dúvida, mesmo ele tendo batizado Jesus ali, passa o tempo, ele continua com a mesma dúvida, preso e com a mesma dúvida. Ele quer saber de fato se Jesus é quem diz ser. Sabe o que ele faz? Ele envia os seus discípulos para ir lá perguntar para Jesus, para confirmar: vai lá para mim, dá uma olhada para ver se esse cara que eu batizei é o Messias, é Jesus mesmo, é o prometido. Eu quero saber. Sabe qual foi a resposta para os discípulos de João Batista levar para ele na prisão? Os cegos veem,
os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Isso é a base do projeto, do programa de Deus para a vinda do reino de Deus. E Jesus é esse anunciador, esse libertador que está ali. Esse que vem executar esse programa de Deus. Agora você quer ver como Jesus finaliza a mensagem para eles levarem para João? E bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que não acha em mim motivo de tropeço, de escândalo. Jesus está dizendo, leve essa mensagem para João. O reino de Deus chegou. Eu sou o Messias, o libertador. E olha o que está acontecendo que vocês estão vendo. Agora, um alerta para João. Bem-aventurado que não se escandaliza de mim, para quem eu não sou pedra de tropeço. Como? Como que o Messias, como que o Salvador, como que Jesus pode se tornar pedra de tropeço e escândalo para a gente? Como? O fato de João Batista, no caso de Jesus, ser batizado por João Batista, gente, fala, sabe do que? Da humildade, da simplicidade e da pureza de Jesus. E isso escandalizou João. E continuava escandalizando João. E, gente, é assim o Evangelho de Jesus, a mensagem do Evangelho de Jesus é pura, é simples, é humilde. É assim que Deus se revela para a humanidade na pessoa de Jesus. A ponto de deixar alguém, um homem menor do que ele, batizá-lo. Agora, isso escandaliza João Batista. E também, você quer saber, a mensagem do Evangelho de Jesus escandaliza todos nós hoje. Sim, conhecer Jesus realmente pode nos deixar chocados com a sua humildade, a sua simplicidade, a sua pureza. Nos dias de Jesus, os líderes religiosos, por exemplo, não admitiam ver Jesus comendo com publicanos e pecadores, nem estar com mulheres de moral duvidosa, como a samaritana, aquela mulher que derramou aquele perfume e enxugou com os seus cabelos os pés de Jesus. Tá bom? E mais, eles também não aceitavam a própria mensagem de Jesus, que Jesus dizia que tinha que amar os inimigos e perdoar os que perseguem, orar pelos inimigos. E naqueles dias tinha a ver com os romanos. Isso era insuportável. Insuportável. É esse Jesus, é essa mensagem. Eu não quero. E aí, eles rejeitam Jesus. Agora você veja bem, um tempo depois de Jesus ter ressuscitado, ido para o céu, Paulo alerta a igreja de Corinto sobre esse mesmo perigo. Olha como ele diz, mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele diz isso em 2 Coríntios 11:3. A simplicidade de Jesus, a mensagem do Evangelho de Jesus, pode nos escandalizar. Hoje, para muitos líderes evangélicos e religiosos de maneira em geral, e do povo que se diz povo de Deus e tudo mais, também Jesus e a sua mensagem é insuportável. Por exemplo, a maioria do povo, eu vejo por aí as pessoas não aceita quem Jesus ama, não aceita quem Jesus perdoa, não aceita a misericórdia de Deus para certas pessoas. A gente vê aí nos comentários, nas redes sociais, nas próprias reuniões das igrejas, o papo que rola é: como que pode Deus perdoar fulano? Eu acho que fulano já está no inferno, sendo assado, queimado. Esse papo ele é comum, horrorosamente comum.
e líderes religiosos, pastores. Para muitos, para grande parte deles, Jesus não é bom para os negócios. Você está entendendo? Não, Jesus não é bom para os negócios. Jesus é muito humilde, muito perdoador, muito simples, muito amoroso. Não dá, é insuportável isso tudo. Nosso negócio é Josué, Gideão. O nosso negócio é batalha, guerra, é campanha corrente, é sacrifício, é esse povo poderoso, é as muralhas caindo. Jesus não. Jesus não. Mas eles não enxergam ou fingem que não enxergam? E o mais incrível é, por exemplo, o pessoal andou pregando aí há 20, 30 anos a tal da teologia da prosperidade, a teologia furada, inclusive demoníaco isso daí. É só ler os evangelhos de Jesus condena isso daí. Por isso que eles não gostam de Jesus mesmo. A gente tem hoje notícia aí nos jornais, na televisão, de maneira pública para o povo que quiser ouvir. As igrejas evangélicas devendo bilhões e bilhões e bilhões. E daí? Como é que fica? Cadê a teologia da prosperidade? Não prosperou as igrejas? O país inteiro sabe disso. E todo mundo comentando. Mas parece que tem aí alguns do povo evangélico que a ficha não cai, a ficha não cai, a ficha não cai, não cai. E aí a gente vê Jesus explicando para João Batista o que estava acontecendo ali naquela hora, naquele momento. Só assim João concorda com Jesus. Vamos lá, o verso 15. Mas Jesus respondeu para João, porque João estava discutindo com Jesus e que não queria ser batizado por Jesus. Deixa por enquanto, isso fala de tempo, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João admitiu, concordou em batizar Jesus. Por enquanto, fala de uma limitação temporal. Por enquanto. Inclusive, João, a lei vai até os profetas, a lei e os profetas vai até João, até ali, até aquela hora, até aquele dia, aquele tempo, quando João estava vivo ainda e tudo. Depois da cruz, no caso aí viria também, e depois da morte e ressurreição de Jesus, tudo seria diferente. Um novo tempo. Mas por enquanto, a gente tem que cumprir toda a justiça. O batismo de Jesus identificava ele com o povo de Deus. A partir daqui ele assume o lugar meu e seu. Ele vive o dia a dia meu e seu. E como sabemos, no final ele morre a morte, não só do judeu, mas morre a morte minha e sua. É o justo morrendo pelo injusto. Ele está no meu lugar. Eu merecia morrer, sofrer a ira de Deus, porque eu sou um pecador. Eu mereço a morte. Mas aí ele morre no meu lugar, no seu lugar. Foi isso que aconteceu lá na cruz do Calvário. Foi esse o grande amor que João fala em 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você morre no pecado se você quiser, você vai para o inferno se você quiser. É você quem decide, tá bom? Eu quero terminar colocando aqui algumas lições da experiência do batismo de Jesus. De João Batista ter batizado Jesus, dessa experiência de Jesus no batismo. Isso porque a experiência do batismo de Jesus, vivida por Jesus, foi algo tão importante que os 4 evangelhos narram esse acontecimento. E também é muito importante para o próprio Jesus, pois muda a sua vida totalmente, muda o rumo da vida dele. Veja que Jesus não volta para Nazaré, não volta para sua família. Ele não fica também nem com João Batista. Ele vai para Galiléia e dá início ao seu ministério. Então, o batismo de Jesus vira um modelo, é uma experiência que, para mim e para você, seguidor de Jesus, é muito rica, muito importante. O que a gente aprende aqui, então, no batismo de Jesus?
Primeira coisa, que Jesus é possuído pelo Espírito Santo de Deus. O verso 16 diz que quando ele sai da água, abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. Se Jesus precisou do Espírito Santo, eu e você também precisamos. Você não acha? Você não acha? Então procure saber mais do Espírito Santo. E saiba, a gente precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus em nós, é o Espírito de Cristo em nós. E olha, é o Espírito Santo que dá poder, unção, sabedoria, discernimento, visão. É o Espírito Santo que santifica, que ensina o Evangelho, a palavra de Deus, intercede por nós, transforma. O Espírito Santo é Deus morando dentro de você e de mim. O mais incrível é que esses dias eu vi uma pesquisa aí num site evangélico dizendo que os crentes americanos não creem no Espírito Santo e era lá um grupo de 60%, quase 70%. Como pode isso? Não dá para dizer que é de Jesus e viver sem o Espírito Santo. Jesus precisou do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Tá bom? Segunda coisa é que Jesus recebe uma vocação profética quando acontece essa experiência após ele sair do batismo e o Espírito Santo descer sobre ele. Ele sabe agora da sua missão, do seu rumo, do seu caminho. A sua vida tem sentido para outros, a minha vida tem sentido para outros. Sim, sua vida não deve ser centrada em você, só nos seus negócios, no seu trabalho, na sua família. Tudo isso é bom e faz parte. Mas saiba, quem é de Jesus foi chamado para servir o outro, para abençoar os outros. Essa também é uma vocação não só de Jesus, mas nossa. É também missão nossa. E isso, com certeza, se você exercer isso, você vai ver o quanto de alegria, de bênção, de felicidade pode trazer para você. Você vai experimentar o quão bom é servir os outros. E para terminar, outra lição que a gente aprende é que Jesus é o Filho especial de Deus, ou seja, Deus tem prazer. Ele termina dizendo, veio uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me compraz, ou seja, em quem tenho prazer. Jesus tem prazer, Deus tem prazer em Jesus, no Filho dele. E com certeza Deus também quer ter prazer em nós, alegria em nós, estar feliz em nós. Você já pensou? Você já pensou isso? Deus quer ter alegria e prazer em nós. Que coisa linda, meu Deus. Jesus está vindo e quer se encontrar comigo e com você. E daí? Você vai se escandalizar? Você vai aceitar assim essa humildade, essa simplicidade, essa pureza do Evangelho de Jesus? E daí? Os judeus rejeitaram. E por esses milênios inteiros têm sofrido as consequências disso. Porque eles esperavam um Messias militar que destruísse os romanos. Aí Jesus vem e diz, perdoai os que perseguem. Não aceitaram. Abra o seu coração para Jesus e você vai ter essa experiência maravilhosa da simplicidade, da humildade, da pureza do Evangelho de Jesus, que não há mensagem igual na terra. Ela veio do céu para o seu coração e para o meu coração. Ela é transformadora. Saiba disso. É com você agora. Senhor, meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe todos que estão ouvindo e vendo essa palavra. Em nome de Jesus. Livrai-nos de nos escandalizar com esse amor grande, enorme, maravilhoso de Deus, inclusive dando a sua vida na cruz, morrendo no nosso lugar. Que eu possa abrir o coração e receber este amor de Deus. Que você abra o seu coração e receba este amor de Deus. E experimente essa graça maravilhosa, transformadora na sua vida. Foi para isso que ele veio. É para isso que ele veio, para se encontrar comigo e com você. Amém? Deus abençoe você. Logo mais a gente volta com mais um Jesus, a sua única esperança. Tá bom?
Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.